Eu quero falar hoje sobre atitudes que invalidam nossas orações. Meu Deus, quanta criança. Hoje eu fiquei pressionado. Menino do céu. Oh, rapaz, hoje tinha muito. Aqui, ó. Do lado de cá, aqui, ó. Atitudes que invalidam nossas orações. Mateus 7 e 7. Temos um celular perdido, Maria, cor vermelho. Você que perdeu o celular, Maria? Tá, depois se vira no final do culto também, deixa eu pregar. Mateus 7, 7. Diz assim, ó. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. 8. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, ser-lhe abrirá. 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Bom, vamos ler o último versículo aqui do texto, né? Portanto, tudo o que quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Bom, irmãos, nós já estamos cientes que oração é uma prática importante. Que Deus, ele tem muitas maneiras de falar conosco. Deus pode falar com você lendo um livro. Nesse momento, você ouvindo uma mensagem. Deus pode falar com você através de um filme. Deus pode falar com você através de uma canção, através de uma pessoa, através de um pássaro. Nós podemos citar aqui muitas maneiras que Deus tem para falar conosco. No entanto, só existe uma maneira com que você pode falar com Deus. É através da prática da oração. Eu não preciso chover no molhado a ponto de dizer que a oração é a prática mais importante do cristianismo e ao mesmo tempo a menos praticada. Eu não preciso chover no molhado para dizer que oração é se retirar para fazê-lo. Você se retira para ir ao shopping, você se retira para ir no cabeleireiro, você se retira para viajar, você se retira para fazer um monte de coisa. Você também deveria retirar-se, ter um tempo a sós para orar com Deus. Oração é um misto de um monte de coisa. É o meio do qual você fala para Deus o que você precisa e também a maneira de que Deus fala para você do que Ele necessita. Logo, biblicamente falando, oração é a prática mais importante da igreja. Por quê? É através da oração que você tem comunhão com Deus, é através da oração que você conhece Deus, é através da oração que você entende Deus e que você descobre tesouros escondidos. E é também através da oração, aqui dentro do texto que nós lemos, que você consegue de Deus muitas coisas. Quando Jesus vem ensinar a prática da oração, ele vem desde o capítulo 6, através da oração do Pai Nosso. E aí no capítulo 7, agora ele explica que através da oração você vai pedir coisas a Deus. Então nós temos oração de adoração, oração de busca, oração de quebrantamento, oração de arrependimento, oração também de fazer pedidos a Deus. E logo eu faço uma pergunta: se alguém não ora, consegue alguma coisa de Deus? Mas a igreja moderna, os neopeteca, ensinaram que, irmão, vai lá na igreja para você receber uma oração. Então, como eu posso receber oração na igreja, logo eu acabo pensando que eu não preciso orar para receber nada de Deus. Esse é um ensinamento errado e equivocado.
Eu já disse aqui desde o início que eu sou pastor, não guru. Se você quer alguma coisa de Deus, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a pedir a Deus, a interceder, a buscar ao Senhor. Que o papel do pastor é te instruir como fazer isso. Trazer verdades bíblicas, como você fazer isso. Então a Bíblia está deixando uma coisa clara aqui sobre a questão de pedir. E Jesus diz no versículo 7, pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Então, em primeiro lugar, a título de introdução, você precisa entender que você só irá conseguir alguma coisa de Deus se você aprender a pedir alguma coisa a Deus. E esse fato de pedir alguma coisa a Deus é chamado de oração. É também uma oração. Agora, eu quero entrar aqui num conceito, porque você é assim, semelhante a mim, você vai perceber que tem gente que ora, mas não é atendido. Irmãos, eu tenho amigos, pastores, que tem muitos anos. Deixa eu te falar uma coisa, eu cheguei no Sul em 1997, ou seja, vai fazer 20 anos que eu estou aqui, quase 20 anos, e desde que eu cheguei aqui eu conheci gente que me acolheu, não é só um ou dois ou três não, inclusive eu fui na casa de um, você vai rir, mas o dia que eu cheguei na casa dele, desse irmão, o pastor Samuel vai logo se tocar quem é, eu fui sentar no sofá, e o sofá afundou, eu fiquei com as quatro para cima assim. Quando eu pedi um copo d'água, ele foi lá e teve que tirar a borracha da geladeira, naquela borracha que aperta a geladeira, tirou a borracha para abrir a geladeira e pegar água. E aí quando eu olhei, a mulher dele estava batendo roupa assim no tanque. Pá! Pá! Aí ele falava assim, ó pastor, não liga não, porque a gente está terminando a nossa casa. Passaram-se pelo menos 12 anos, eu voltei nessa casa. Quando eu sentei, adivinha o que aconteceu? O sofá, o mesmo, estava furado. 12 anos. Eu cheguei aqui com 16 anos. Quando eu fui ver, era a mesma geladeira. Quando eu olhei no tanque, não. A mesma obra. Aí, quando o pastor falou, pastor, não liga não, o filho dele já falou, pastor, o senhor já sabe, estamos terminando a casa. Irmão, tem coisa que é normal, mas tem coisa que não vai ser natural. Vida amarrada é alguma coisa que deve estar acontecendo no reino espiritual. Tem gente que a vida dele não vai para frente, irmão. Não vai. E aí tem pessoas que criam um hábito, um costume de ficar pulando de igreja em igreja. O Cristianete chamava de borboleta gospel. Você sabe que a borboleta ela fica de flor em flor, ela pega o néctar da flor e pula para outra. É crente que fica de igreja em igreja buscando bênção, recebe a bênção e corre para outra. Ele fica na igreja, o prazo dele de validade é até ele não ir na cara do pastor e perceber que o pastor não era aquela Brastemp que ele sonhava. E agora ele vai para o outro lá e se empolga com o outro, depois não gosta também. Normalmente esses bodão tem um prazo de validade de 2 anos e pouco, no máximo 3 anos. Eles não conseguem ficar mais de 2 anos e pouco dentro de um lugar parado para aprender, para ser corrigido, para ser tratado. Aí fica ali correndo atrás de bênção. São pessoas que a vida não vai para frente, não sabem o que está acontecendo. Irmão, entenda uma coisa, você só dá fruto aonde você é plantado, porque aonde você é plantado cria a raiz. Se você não criar a raiz, a árvore não vai frutificar. E para criar a raiz exige o quê? Tempo. Tempo. Diga comigo, tempo. Fala para o irmão, frutifica onde você está plantado. Uma hora ou outra vai dar fruto.
E as maiores árvores são as que mais demoram a crescer, porque elas crescem muito mais para baixo. E aí, esse é um desses irmãos. Hoje eu não sei como é que está. Um outro, eu morei na casa dele. Irmão, eu nunca vi gente orar igual esse homem. Era 3 da manhã, era 2 da manhã, era 5 da manhã, e orava e chorava, era oração de gemido, oração de tudo que é coisa, misturava lágrima com baba e com ranho, era uma coisa violenta essa oração. Eu nunca vi ninguém orar na vida igual esse indivíduo, igual esse irmão. E diga-se de passagem, eu tenho certeza que esse irmão é homem de Deus, que ninguém que não seja homem de Deus vai orar. Um falso profeta nunca será de oração. Mas não precisa ser falso profeta para ter vida amarrada. Inclusive, tem falso profeta aí com a vida soltinha. Rico, próspero, com coisas, só que não tem aprovação de Deus. Ou seja, orar bastante também não quer dizer que Deus vai te ouvir. Porque aqui mesmo, nessa noite, nós vamos ouvir pessoas que, se eu parar para ouvi-las, que oram e não são atendidas. Pastor, tem pelo menos uns 10 anos que minhas orações não são atendidas. Vivem de migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, bênção na vida dele é igual o cometa Halley. A cada 70 anos chove uma. Tem gente que de ano em ano ele vai contar uma bênção. Agora veja, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Você deveria contar mais de 8.000 promessas, você deveria contar mais de 300 testemunhos por dia. A pergunta que você vai fazer dentro da Bíblia: o que impede a crentalhada de receber de Deus o que deveria receber? O que está acontecendo que a cada dia que passa, menos orações estão sendo ouvidas? A fila está diminuindo? Não, a fila está aumentando. Na realidade, Deus está deixando de ouvir. Por quê? Seja honesto. Você sente que as suas orações são atendidas? Não responde para mim. Responde para você. O que tem invalidado as suas orações? O que tem bloqueado as suas orações? O que tem feito com que as suas orações não rompam os céus de bronze? Porque uma coisa é fato: quando o céu é de bronze, você pode orar 3 horas, 2 horas, 24 horas, 3 dias, uma vez a cada... Você pode orar do jeito que você quiser, Deus não vai ouvir. Então nós temos na Bíblia orações que Deus ouve e orações que Deus não ouve. E a minha mensagem aqui nessa noite é: atitudes que invalidam nossas orações. E eu vou para a Bíblia, obviamente. Agora, em primeiro lugar, nós lemos aqui na Bíblia, em Mateus 7, que Jesus deixa claro: todo que pede, recebe. Todo que bate, se abre. E aí Jesus ainda vai além, ele diz assim: vocês são maus e sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não atenderá às suas orações quando vocês pedirem. O que está acontecendo que as orações dos crentes não são mais atendidas? Quais são os reais motivos que têm invalidado? Isso agora, primeiro é quando consegue orar, porque tem uns que não conseguem orar, então é mais fácil pedir oração. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Então, quando consegue orar, a oração não é atendida. E olha só, não é só, e quando alguém orar a seu favor, também não é atendido. Então deixa claro que quando o céu é de bronze, ele é de bronze para você e para quem ora a seu favor. Eu, por exemplo, eu já fui à igreja, eu já disse aqui, foi: Senhor, o que é que eu peço? Fala o que você quiser, eu não estou aqui mesmo. Foi: Senhor, eu vou orar para aquela pessoa. Pode orar, mas não vou fazer nada na vida dela.
Eu já fui à igreja, que já teve vezes que eu saí de igreja e falei, Senhor, será que eu estou em pecado? Não aconteceu nada nessa igreja. Que tiriça. E você sai com a cabeça baixa. Quando você sai, mesmo você chega em outra igreja, mortos ressuscitam. O céu se abre. Aí você começa a perceber que não é você. Recentemente mesmo, estávamos com os meninos, estávamos na igreja, nada. Você só ouvia queixa, murmuração, tudo é errado para mim. E racharam isso. E aconteceu isso. O céu fechado. Eu falei, meu Deus, que coisa mais sem água e sem sal. Não vê poder de Deus, uma tiriça, sabe aquela coisa sonolenta? Fomos para o Rio de Janeiro. Aí a glória de Deus desceu. Bom, hoje eu não questiono mais, porque eu também já acostumei. Que tem lugar que o céu é de bronze. E tem lugar que o céu está aberto. Tem pessoas que você pode só pôr a mão na cabeça dela, Deus abençoa a vida dela. Tem pessoas que você pode benzer com sal grosso, lambrecar a cara com óleo cheiroso. Você pode dar rosa ungida, cacetinho de Jesus, cuspir na cara dela, fazer o que for, Deus não vai abençoar. Pode descer anjo do céu, irmão, que nada vai acontecer. Você conhece gente assim? Não responda. É nítido que tem pessoas que a vida delas estão o quê? Amarradas. Completamente amarradas. Como explicar tudo isso? Acharemos aqui hoje, então, algumas atitudes na Bíblia. Não dá para falar todas, porque são tantas atitudes que invalidam orações, mas não dá para eu falar todas. Eu encontrei aqui 6 de extrema importância, que podem provavelmente invalidar a sua oração. Se você se enquadrar nesses 6 tipos de atitudes, irmão, esquece. Nem você orando e nem alguém de Deus orando por você vai resolver seus problemas. Você precisa consertar isso aqui. Vamos lá? Quem quer aprender, diga amém. Fala um amém mais ameado aí. Então vamos lá. Primeira atitude que invalida as orações: falta de perdão. Já vai na jugular, pastor. Na jugular. A oração, ela tem um propósito. Olha para mim. Sempre, escuta, sempre o céu será de bronze. Porque deixa eu te explicar. Temos o primeiro céu, o aurânio. Temos o segundo céu, o mesorânio. Temos o terceiro céu, o eporânio. Esse é o céu dos homens. O próximo é a região celestial. E o terceiro é o céu de Deus. Para a sua oração chegar ao céu de Deus, ela tem que romper o segundo. E o segundo céu é onde está o trono de Satanás, que é chamado de região celestial, é aonde os demônios agem contra você. Irmão, para a sua oração chegar ao segundo céu, basta alguns segundos. Mas para ela romper o segundo céu para o terceiro, é aquele momento que você está abrindo a boca. Aquele cansaço é o diabo que coloca. Aquela vontade de se levantar, aquela vontade de sair, o telefone vai tocar, o diabo vai incorporar, a sogra vai encapetar, o cachorro vai virar gato, alguma coisa vai acontecer do arco da véia, mas você vai se levantar da oração, porque ela já está no segundo céu. E é exatamente quando a oração está no segundo céu que o crente se levanta. Eu costumo dizer, um cálculo que eu faço particular, nos primeiros 30 minutos é só guerra. Depois que você alcança o coraçãozinho do Pai, e aí você vê que a coisa, depois de 30 minutos você vê que a lágrima começa a rolar, você já sente a presença de Deus, aí você já está no Santo dos Santos através da oração. Mas até aí, você vai romper o primeiro céu, vai uns 10 minutos, uns 5, e depois, a hora que você chegar no segundo, o inferno inteiro é contra você. A Bíblia fala que Daniel orou, e ele não viu nada, uma frieza, uma fraqueza no corpo, uma vontade de se levantar, porque um principado bloqueava as suas orações.
Algo no reino espiritual impedia que as orações de Daniel, e isso que Daniel orava 3 vezes por dia, e nós que somos relaxados, impedia que as orações de Daniel passassem do segundo céu, do teto de bronze. Ou seja, todas as orações vão passar pelo desafio do teto de bronze. Todas as orações vão ter que passar pelo segundo céu. Por isso que não adianta, não é a sua oração que é fraca e nem a minha que é forte. Depende de você que precisa da oração. Porque é a atitude de quem precisa da oração que vai mostrar que ele vai romper essa situação. Então agora, dentro do que nós estamos falando, a oração é que quebra o teto de bronze. Se alguma coisa invalida a nossa oração, o céu continuará sendo de bronze. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Então tá. Logo, a falta de perdão faz com que o céu continue de bronze. A falta de perdão invalida toda e qualquer oração. Mesmo que você ore e seja o maior orador do mundo. Você pode ser a pessoa, está em tudo que é monte, está em tudo que é oração, tudo que é... não importa, a falta de perdão invalida qualquer oração e o teto continua sendo de bronze. Mateus 5:23, abre aí. Vamos ver o que Jesus fala. Isso é muito sério, gente. Diz assim, Mateus 5:23 diz, irmãos, olha como é sério a questão do que invalida a oração. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, agora pera que, o texto não fala que você tem algo contra alguém. O texto fala, se alguém tem algo contra ti, não importa se ele tem razão ou não. Está claro? Jesus diz o seguinte, deixa a sua oferta no altar, porque tem gente que diz, pastor, eu não posso ofertar, porque o irmão tem algo contra mim. Jesus disse, não, deixa a oferta no altar, deixa onde está. E vai reconciliar com teu irmão, e depois, a oferta já estava no altar, consagre ela, entendeu? Ela já está no altar, depois você só vem e fala, pastor, só consagre a oferta que eu dei aí. No versículo 25, olha como é terrível, entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que não aconteça que o seu adversário seja entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, ele está usando linguagem figurativa. Conserta com alguém que você conhece que algo tem uma pendência enquanto os dois estão vivos. Porque depois, se um deles morrerem, é só perante o juiz do juiz, a causa não terminou, e aí você não sabe quem é o certo e quem é o errado. O que Jesus está dizendo é que a morte não muda ninguém. A morte não muda ninguém. Do jeito que você morrer, você se apresentará perante Deus. Jesus está deixando claro que a falta de perdão, veja, ela impede você inclusive de colher o que planta, porque tudo que você oferta é semente, amém? Então o que agora comece, perceba, adianta um irmão ser um ofertante na igreja, um dizimista na igreja, e aí sequer é perdoador, irmão, a vida vai ficar amarrada, mesmo o camarada sendo ofertante, mesmo ele sendo dizimista, a vida dele não vai para frente, ele não colhe nada do que planta, porque ele faz tudo com um coração imperdoável. Mateus 6, vai lá. Eu vou pregar para os irmãos aqui um dia,
a exposição do Sermão da Montanha. Aí você vai ver o que é crise. Mateus 6:12. Em Mateus 6, preste atenção, nós vamos encontrar muitas coisas, como por exemplo Jesus orando. E uma das coisas que me chama a atenção em Mateus 6 é que Jesus diz assim, ó: portanto orareis assim. O que Jesus está dizendo tem que ser desse jeito. No versículo 12, Jesus diz assim, ó: perdoai o quê? As nossas dívidas, assim como retalhamos, processamos, lascamos a vida, sabor de mel dos nossos devedores. É isso? É isso, gente. Olha o que Jesus está falando, que você deve perdoar quem te ofende, mesmo que ele não tenha te pedido perdão. Tem gente que fala, não veio me pedir perdão ainda. Que o perdão não está ligado a quem te pede perdão, está ligado ao seu coração, a liberação que você libera. Dependendo se ele veio ou não, você tem que liberar ele da sua alma. Porque senão o teto é de bronze. Jesus está dizendo que devemos perdoar e não processar quem nos ofende. A coisa mais comum que você vê no cristianismo moderno hoje no Brasil: eu vou processar fulano, vou processar ciclano, fulano falou de mim, vai ter que responder na justiça. No versículo 15, olha aí, para você ver como a falta de perdão é uma atitude que impede que as suas orações sejam respondidas. Versículo 15 diz, 14:15, pois se não perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai que está no céu não vos perdoará. No 15, entretanto, pois se perdoarem aos homens suas ofensas, o vosso Pai celeste também vos perdoará. No 15, entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os seus pecados. Olha para mim. Agora você começa a perceber, e alguns desses temas que invalidam a oração, eu vou gastar um pouco mais em uns e pouco menos em outros. O que eu quero gastar um pouco mais é nessa questão. Irmão, olha para mim. Você sabe por que o câncer hoje, junto com o infarto é em primeiro lugar, mas o câncer e o infarto são as doenças que mais assustam, que mais matam no mundo hoje? Porque as duas estão as três, os piores, as cardiovasculares, o câncer e as doenças, os derrames, que é cardiovascular, né? É isso, doutor Moisés? O irmão está me ouvindo? Como é que fala lá, o AVC é o que, irmão? É isso aí. Bom, vocês entenderam. O derrame, o AVC, a doença cardíaca, AVC, a doença cardíaca e o câncer, essas três doenças são as maiores assassinas hoje no mundo. E todas as três estão ligadas à patologia. Todas as três estão ligadas à emoção. Por exemplo, quando eu fico muito nervoso e chateado, a minha cabeça começa a esquentar, o meu corpo esquenta, e eu tenho uma veia aqui que até muitos anos eu não tomo soro mais. Uma vez eu fiquei 5 horas no hospital, eu era secretário de missões da igreja quadrangular em Santa Catarina, e eu me estressei tanto, mas tanto. Tinha quantos anos? 22, 23? 23 anos. Eu tive que tomar soro 5 horas porque a veia inchou. E eu quase dei um AVC com 23 anos. Aí tive que ficar tomando veia para a veia desinchar e tal. E aí quando eu me estresso, o sangue sobe para a cabeça, e aqui atrás, gente, esquenta tudo. Ô irmão, vocês entenderam? Tomando soro. Quando eu me estresso, inclusive nesse momento estou precisando tomar uma veinha. Quando eu me estresso, eu tenho que relaxar. Eu tenho que contar até 10, a cabeça começa a esquentar e começa a doer aqui assim, ó, e a veia vai inchando aqui, essa veia aqui. Por quê? Está ligado
decepção, está ligado à expectativa, está ligado a um monte de coisas. Tem gente que o coração dele desacelera ou acelera. E tem gente que guarda o rancor. Então deixa eu te explicar. Aí, os glóbulos brancos dele começam a trabalhar lentamente, porque ele está tão desgostoso com a vida. E o nome disso é que quando um radical livre começa a crescer dentro dele, o nome disso vira o quê? Câncer. Ou seja, a falta de perdão é disparado, olha para mim, é disparado hoje a maior causa de câncer na vida das pessoas. Você quer morrer de câncer? Continue guardando alguma coisa de alguém. Pastor, isso é pesado. Eu não estou falando isso para magoar você não, estou falando porque é verdade. Eu estou falando porque é sério. Você quer morrer às mínguas no hospital com câncer em alguma parte do seu corpo? Continue a guardar raiz de amargura dentro de você de alguém. É isso aí. Tudo são brechas, como diz o doutor Moisés, ou a pessoa vai dar um infarto. Por isso que quem põe para fora é mais fácil. A pressão sobe, foi o que eu falei com você. Quando eu fico guardando, aí a pressão vai subindo. Mas quando eu ponho para fora, eu fico bonzinho, bonzinho. Então vira e mexe, os irmãos põem uma caixa aqui, só para eu dar um chute nela de vez em quando, assim, pau, agora eu me sinto bem. Entendeu? Mas normalmente as pessoas que põem para fora, elas não vão ficar guardando as coisas. Mas as pessoas têm que entender, falam, não, eu vou guardar isso, não vou falar para ninguém, é pior. Entendeu? Você não pode guardar nada, irmão. Você tem que ter gente para você conversar. Você tem que ter gente para dialogar. Você tem que ter gente para falar, vem cá, eu quero pôr para fora, só para ouvir chorar. Irmão, a melhor coisa do mundo é choro. Tem gente que nem lágrima tem mais, mas você tem que voltar a ter lágrima, porque o choro cura todas essas doenças psicossomáticas. Tem que chorar, mas não é chorar trancado no quarto não, é chorar com alguém ouvindo. Isso é uma válvula de escape, é pôr para fora, é falar o que pensa, é falar o que está aqui dentro guardado, não é esconder não. Irmão, entenda, a falta de perdão está mantendo o céu da sua vida de bronze. Não adianta você orar enquanto você tem algo dentro de você contra alguém. Sua oração não vai ser respondida. Eu, graças a Deus, bom, nunca fez parte nem da minha personalidade guardar nada de ninguém. Porque quando eu tenho, eu chamo a pessoa e falo, vem cá, na hora, eu vou perguntar, por que você fez isso, por que você está falando isso, por que você me atacou, o que está acontecendo, o que eu te fiz, fala aí o que você está pensando. Vamos ter esse embate saudável aqui agora, eu não fico ali remoendo, guardando, entendeu? Aquela coisa guardando, aí fica remoendo. Eu sou o tipo de gente, a minha esposa conhece, que se eu guardar, ela já fala, põe para fora que eu te conheço. Você vai ficar umas 2, 3 semanas remoendo isso e infeliz. Então eu não posso remoer as coisas. Eu vou morrer, eu vou infartar, vai dar um AVC em mim, alguma coisa vai acontecer, porque não faz parte da minha personalidade ouvir e reter. Faz parte da minha personalidade ser sincero. Chegar e falar assim, olha, o que está acontecendo? Olha, isso está me chateando. Ou você está chateado comigo por quê? O nome disso, gente, é sinceridade. E Jesus chama isso de andar na luz. Você tem que aprender a andar na luz com as pessoas. E tem que andar. E aí eu vou dizer de novo a coisa mais verdadeira. Você quer morrer de câncer? Continue com raiz de amargura. Você quer infartar, ter um infarto súbito a qualquer hora, novo, velho ou qualquer idade? Continue com alguma coisa contra alguém. Continue guardando para si só e não ouvindo, e não dialogando, e não desabafando, e não procurando alguém para conversar.
quer ter um AVC e ficar precisando de ajuda de pessoas, continue dando uma de forte. Isso não funciona. Dentro do céu de bronze, o que invalida a oração, no versículo 15, Jesus deixa claro que quem não perdoa não é atendido por Deus. A coisa é tão séria, mas tão séria. Abra Marcos 11 e 25. Isso aqui é para deixar em crise, irmão. Isso aqui é para deixar qualquer crente que ouve a Bíblia em crise. Porque hoje em dia você prega, ninguém retém mais o que você prega. Entra aqui e sai aqui, ninguém pratica mais. Mas a gente crê que a grande maioria ainda pratica. No versículo 25, Marcos 11, 25, olha como quem não perdoa, o céu é de bronze. Mas quando estiverdes orando, meu Deus, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as suas ofensas. 26, entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não perdoará os seus pecados. Olha para mim. Lógico que a falta de perdão hoje, eu não tenho dúvida, você pode fazer campanha na católica, na universal, na evangélica, na triangular oval do Reino Unido. No Jesus foi ali e já volta, cuspe do sagrado sacramento do Senhor nosso Jesus Santo dos últimos dias. Você pode fazer campanha onde você quiser, pode ir lá no VAR do Miro, pode ir no Macedo, pode ir onde você quiser, até na igreja do pastor Hernani. Não tem anjo, homem consagrado, que faz milagre acontecer na vida de uma pessoa que não perdoa. Se é paralítico, continua paralítico. Se é cego, continua cego. Se é canceroso, vai morrer de câncer. Se está com dívida, a dívida vai aumentar. E pior, se você orar por quem está com a vida amarrada, a vida de quem ora ainda toma cuidado de amarrar também. Porque ele está se metendo num caminho que não é dele. Então já teve vez de eu insistir com a pessoa, de eu falar, sai do caminho, senão eu passo o rolo por cima de você também. Falei, Senhor, foi mal, eu não tenho nada a ver com isso. Já aconteceu. Deus falou assim, não se meta, porque eu estou tratando com ele. Sai do caminho, senão vai sobrar para você. Irmão, não tem céu que se abra. Não, eu vou dar uma oferta, porque hoje em dia tem gente que quer curar coisa espiritual com coisa material. Porque tem igreja que fala o seguinte, oferta que Deus vai abrir a porta para você. Não abre nada. Não abre. A oferta só funciona quando o céu é aberto. O dízimo só funciona quando o céu é aberto. A oração só funciona quando o céu é aberto. Se o céu for de bronze, você pode dar casa, carro, milhões, trilhões, orar, jejuar, morrer feito uma caveira. E nada acontece na sua vida. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Olha para mim. Você precisa perdoar. Não tem outro jeito. Você precisa perdoar. Vou dizer de novo, você precisa perdoar. E tem gente que agora resolveu estar brava com Deus, não perdoa Deus também. Esses dias eu vi uma pessoa que estava chateada com Deus. Por quê, irmão? Porque Deus não me ouve. Aí, vontade de morrer, eu falei, então deixa que eu compro o chumbinho. Porque eu não quero que você morre rápido, eu quero que você sofra um pouquinho antes de você perceber. Você fica agonizando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem coragem de se matar? Não. Você vai se matar? Não. Você vai dar um tiro na cabeça? Não. Você vai tomar veneno? Não. Você vai para o inferno? Não. Vai para o mundo? Não. Então para de reclamar e supera horas. Adianta ficar murmurando? Adianta, aí eu quero morrer. Não vai morrer. Adianta falar, eu quero morrer. Não tem coragem de se matar. Não tem coragem de dar um tiro na cabeça, porque vai para o inferno.
mas gosta de ficar reclamando e dizer que está chateado com Deus, que Deus não ouve. Primeiro, irmão, faça o mapeamento da sua vida espiritual e vá descobrir por que as suas orações não são atendidas. E para de ficar questionando a Deus. Porque se você não vai se matar, se você não vai para o mundo, se você não vai fazer nada disso, só tem uma alternativa, é superar. Concorda comigo? Tudo na vida passa, os momentos bons e também os momentos ruins. Nós temos que aprender a superar. Você não superou, não chegou até aqui, então não adianta ficar reclamando, questionando Deus. Por quê, Senhor, por quê? Te leva aonde? Te leva a ficar com a vida mais amarrada ainda, meu irmão. Esses dias uma ovelhinha chegou: pastor, só vai estar na igreja. Vou estar terça-feira. É porque a gente está precisando mais uma daquela de aguenta firme. Aí eu perguntei para a ovelhinha: você está bem? Eu já esperava que ela falasse: não, pastor, precisando de ajuda. Não, Jesus é maior que meus problemas e estamos firmes, pastor. Eu falei: caramba, é assim que Jesus quer ouvir. É aquela mulher que está com o filho morto em casa. E o profeta, alguém encontra ela na rua. Antes dela chegar no profeta, o filho está morto. E antes dela chegar no profeta: e aí, como é que está lá a sua casa? Ela: vai tudo bem lá em casa. E o filho morto. Outro pegou: e aí, como é que está seu filho? Bonito seu filho. Como que está? Vai tudo bem lá em casa. Irmão, você tem que começar a agir por fé. Para de reclamar, para de culpar Deus, para de ficar querendo pôr rancor e mágoa no seu coração por Deus, culpar Ele porque as coisas não andam, e comece a diagnosticar a sua vida espiritual. Por que que suas orações estão sendo invalidadas? Um dos motivos é esse: a falta de perdão. Pastor, mas como que eu sei que eu tenho falta de perdão? Boa pergunta. Tem gente que não perdoou e diz que perdoou. Então, vocês querem ouvir? É simples. Quando toca no assunto e dói, a ferida está inflamada. Como que eu sei que eu não perdoei? É fácil. Qual é a minha atitude quando o assunto vem à tona de novo? Se ainda está doendo, se ainda se lembra, se ainda chora, se ainda entra em crise, não houve perdão. O perdão só acontece quando não mexe mais com a sua alma. Porque perdão não é esquecer. O nome disso é amnésia. Deus não tira passado, Ele cura o passado. E aí uma pessoa que perdoou pode falar o que aconteceu, ela vai lembrar, mas não mexe com o interior dela. Porque raiz de amargura, o nome já é raiz. Aquilo está escondido, mas se mexer, explode. Entendeu agora? Por isso que eu sou convicto, conhecendo as minhas ovelhas como conheço, convicto em dizer, posso dizer, que no mínimo 60% a 70% de vocês padecem desse mal. Que eu converso com vocês. Eu sei o que tem acontecido. Eu sei quando as lágrimas caem. E aí, irmão, vai a minha palavra de homem de Deus para você. Ou supera, ou desista. Agora, se falar que desistir, você vai fazer o quê? Quando a gente fala de desistir, só tem uma coisa que é desistir, é morrer. Você não vai morrer, então só tem uma alternativa. O que que é? Superar. Bola para frente. Eu já falei isso para você, irmão. Bola para frente, né? Não adianta ficar remoendo. Um dia, pai, você me falou isso, você me falou aquilo outro. Irmão, eu já aprendi uma coisa. Não guarde ninguém na sua alma. Libera. Aí tem gente que fala: não, para mim nunca achou, mas tem gente que fecha a porta do quarto quando ele está sozinho. Ninguém está vendo. Aí ele põe para fora. Mas isso é certo? Isso é um crime. Isso é um crime contra você mesmo.
Ai, mas eu estou chorando para Deus. É verdade. Mas se até hoje você não foi curado, você precisa, perante a Bíblia, de alguém que te ajude a curar isso. De alguém que te ajude a sarar, a mexer nisso e depois fechar de novo. Porque senão, irmão, vai por mim. Essa raiz aí fez de você uma pessoa amarga, fez de você uma pessoa rancorosa, uma pessoa dura, uma pessoa que tem mais raiva do que amor com as pessoas, que sempre está na defensiva. E aí? Paulo diz, esse texto aqui eu quero que todo mundo leia, e aqui nós fechamos essa parte do perdão. 2 de Paulo aos Coríntios 2, no verso 10, porque Paulo vai dizer que quem não perdoa, Satanás tem vantagem contra ele. 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 2, no versículo 10, Paulo está deixando claro, olha para mim, irmãos, isso aqui é assustador esse texto, olha o que está. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós. 11. A fim de que, olha isso, Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Olha isso, presta atenção. Paulo está dizendo que quem não perdoa, o diabo tem vantagem contra ele e ele ignora as artimanhas do diabo. Hã? 2 de Paulo aos Coríntios 2, 10 e 11. Gente, que texto poderoso. Agora veja bem, por que que tudo na sua vida dá errado? Porque o diabo chega antes de você. Ele tem uma vantagem contra você. É o seu coração. É o seu coração inconstante, é a sua raiz de amargura, é a sua falta de perdão. Vantagem. E o diabo, e o diabo ainda usa dessas artimanhas contra a sua vida. Irmão, seja honesto. Pode ser um anjo, não vai resolver seu problema. Aí é onde eu tenho birra da igreja moderna, que ela prende você nas campanhas, mas não te fala essa verdade. Você fica preso ali há 7 semanas, 14 semanas, há 15, há 35, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nenhum deles te diz, sabe por que sua vida está errada? Não é porque você está te faltando fazer uma campanha, não. É porque você está precisando perdoar. Sabe por que você não levantou dessa cadeira de roda? Sabe por que você ainda está cego? Sabe por que você ainda tem diabetes? Sabe por que você ainda está com essa doença? Sabe por que seu filho está assim, assado? Sabe por que sua vida... É porque você tem raiz de amargura dentro de você. Você nem expulsar demônio. Aí ficam presos ao sistema, mas não diz a verdade. Paulo está dizendo, a fim de que Satanás, Paulo está dizendo, perdoe, para que Satanás não tire vantagem sobre você. Então a falta de perdão é 1-0 para o diabo. Você já entra no jogo perdendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Contra um adversário difícil. Provérbios 10 e 12 diz, o ódio excita contendas, mas é o amor que encobre as transgressões. Agora escute o que eu vou dizer. Quando um fio elétrico não está coberto, e você encosta um no outro, o que acontece? Responda. Dá curto, não é? O nome de curto é conflito. Quando o marido, esposa e filhos vivem se perdoando, amigos, ao invés de acumular ofensa, um fio descascado de um lado, outro fio do outro, que quando se encontra,
Quando há perdão e se perdoam, eles estão debaixo sempre da cobertura. Eles estão sempre vivendo debaixo da cobertura do Senhor, e o céu está sempre aberto às suas orações. O Gianluca tem 11 anos de idade, e é uma idade que está começando a ficar folgado, né? Vocês sabem que, mas ele é uma criança, ele é um menino fantástico. E há dias que quando a mãe dele, eu falar, vai fazer isso, ele, ele está querendo dizer, por favor. Eu falei, moleque, não brinca com fogo. Tudo que eu falo, menino, faça isso, ou seja, no mesmo nível, pensando que está falando com o irmão, pensando que está falando com um amigo, né? Rapaz, no meu tempo, se eu olhasse para o meu pai, eu perderia todos os dentes da boca. Por que você vai perder os dentes, moleque? E ontem eu falei assim, o Gianluca vai fazendo não sei o que, ele olhou na minha cara e falou, quando eu vi, pá. Mas eu fiz de um jeito que não é aconselhável. Que a Bíblia diz que você nunca pode corrigir o filho irado. Você vai fazer besteira. Aí eu fiz do jeito que não era aconselhável. Eu falei, eu te disse pra você não brincar com fogo. Porque ele já sabe que eu não ameaço. Eu não sou de ameaçar. Ele fala que eu explodo como uma bomba. E depois que passou a calma, falou, filho, vem aqui, eu quero te pedir perdão, porque o pai te corrigiu com ira. Fiz como não pode fazer. O pai nunca mais vai te corrigir assim. Mas você nunca mais desrespeita teu pai e tua mãe. Não existe esse negócio de ou por aquiloto, ou se não. Quem te ensinou isso? Tudo bem, pai. Tudo bem, o senhor me perdoa também. O que eu estou dizendo para os irmãos é que quando essas coisas vão acumulando e vai no coração da criança, quando a criança não ouve um pai pedir perdão para ele, ou quando o filho não pede perdão para o pai, ou quando não há esse ambiente mútuo de, olha, me perdoe disso, aquilo outro, a pessoa erra e deixa a água passar por debaixo da ponte, no outro dia como se nada tivesse acontecido. Mas pastor, uma coisa ficou normal. Não fica não, irmão. A palavra me perdoe destrava muita coisa. A palavra me perdoe é uma palavra espiritual. Ela é uma palavra, preste atenção, por mais que a pessoa haja, que for ofendida ou quem ofendeu, haja depois naturalmente, a palavra me perdoe é mais para destravar no reino espiritual do que para a pessoa. Só o fato de você dizer para o filho, para a filha, o filho tem 11 anos, que na época do meu pai também, nunca que um pai ia pedir perdão para o filho, nunca. Mas aí, só o fato de seu filho, eu quero que você perdoe o pai, porque o pai te bateu assim na boca, pá, com tudo, que não é a maneira aconselhável. A Bíblia diz que você tem que sentar o menino, amor, correção e amor de novo, vem cá, senta aqui. Então você vai primeiro dizer para ele, na Bíblia, que agora você vai apanhar, que aí ele já começa a apanhar antes de apanhar. Bate logo, pelo amor de Deus. Eles entram num pânico, num desespero, que se você faz a coisa na ira, você não corrigiu com amor. Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, meu irmão, para eu concluir para você aqui, o ambiente de me perdoe para lá, me perdoe para cá, não é um ambiente de safadeza, é um ambiente de cristianismo. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Agora eu quero falar com todos. Nunca durma sem essa palavra, eu quero que você me perdoe. Mas o orgulho é tão grande. E você não vai pedir perdão? Não que se exploda se o outro vai pedir perdão ou não. Destrava o teto de bronze. Naquele momento que houve aquela situação, que eu agi com ira, com certeza o céu fez assim, ó, e o coração de Deus se fechou. Mas na hora que eu falei, filho, vem cá, você me perdoa, eu tenho certeza que o céu se abriu de novo. Porque são coisas naturais. Não, eu sou seu pai, então eu não vou te pedir, não sei o quê. Irmão, entenda, tem que haver esse nível dentro da casa. Senão não tem como, vive expulsando demônio, sai demônio, vem demônio, sai demônio. Não adianta, irmão. Aí o diabo tem vantagem contra você, você vive caindo em pecado, você vive em desobediência, você não sabe por que está aí, por que as coisas comigo dão tudo errado. Porque você está acumulando ofensas.
Diga acumulando ofensas. Então, quando há um nível de perdoar, de perdão dentro de casa, há uma cobertura do Senhor dentro desse lar. Então eu falo para os filhos e para os pais, essa palavra tem que ser repetida sempre quando necessário dentro de casa. Senão o diabo sempre tira vantagem da sua vida. Queria muito continuar nisso, mas o que vem adiante é interessante. As outras são pequenas, o perdão era o mais importante. Segundo lugar, atitude que invalida a nossa oração: viver na prática habitual do pecado. Irmão, diz a Bíblia, são os vossos pecados que separam vocês de Deus. Seja honesto. Você vai na igreja, você vai falar de milagre, você prega vitória, o povo apronta uma choradeira. E está todo mundo em pecado. O povo peca, o povo mente, o povo adultera, o povo engana, o povo fala mal, o povo julga, é pecado em cima de pecado, e fala que Deus não ouve. Irmão, vai por mim, Deus não vai ouvir quem anda na prática habitual do pecado. Pode fazer campanha aonde você quiser. Por que essas igrejas não fazem campanha 7 passos como vencer a tentação? É 7 passos disso. Por que essas igrejas não fazem campanha como vencer seus pecados? Porque essa desgraça chamada pecado é que separa você de Deus. Ô meu filho, vai por mim. Tiago 4, 3 e 4 diz assim, ó: pedis, olha aí, ó, pedis e não receber. Primeiro motivo, pede mal. Mas o que é que faz você pedir mal? O que é pedir mal? Tiago diz assim: para esbanjardes em vossos pecados, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ô irmão, eu não estou falando isso para atingir ninguém, eu estou falando porque é verdade. Não estou falando para jogar em direto, eu estou falando porque é verdade. Não tem jeito, não tem bênção, não tem vitória, não tem cura, não tem prosperidade, não tem felicidade, não tem microfone, não tem nada para quem está em pecado. Não tem bateria também. Obrigado, Thaís. Olha para mim, vai por mim. Eu quero ver alguém que diz que Deus vai te abençoar, mesmo você estando em pecado. Você acredita que essa semana que passou, uma irmã falou para mim e para a pastora, porque o Facebook é de nós dois, que saiu da igreja porque gosta do mundo? Irmão, eu não vou nem falar as palavras que eu li, que olha, eu fiquei triste. Pastor, é que tudo ali é proibido. Eu falei, mas não é proibido, você pode fazer o que você quiser, você só não pode reclamar se a casa cair. Mas pastor, eu gosto do mundo, eu gosto daquilo outro, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto do mundo, eu gosto. E o senhor fica jogando indireta. Irmão, eu não jogo indireta para ninguém, irmão. Você acha que eu vou perder meu tempo e ficar olhando para você e falar, ó, você aí, ó, para você. Se alguma coisa sai daqui, sai de Deus. Primeiro que quem prega expositivamente, biblicamente, ele prega só por Deus. Essa é uma vantagem de quem prega a Bíblia.
Eu literalmente não acreditei. Não deu para acreditar. Realmente, numa igreja igual a nossa, num culto desse, que é para ser um culto de encorajamento, pastor. Era para ser, né? Esqueci. Foi mal, gente. Ó, esqueci desse detalhe. Mas vamos lá. Como que alguém pode dizer, eu preferi sair da igreja? Mas eu perguntei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que eu pregava, está na Bíblia? Tá, eu sei que está na Bíblia. Mas eu preferi sair do que ouvir. Falei assim, mas continua sendo pecado assim mesmo. Sair da igreja não vai deixar de ser pecado. O que é pecado? Você pode ir para onde você for. O que é pecado aqui dentro é pecado lá fora. Você pode não ouvir lá, mas vai continuar sendo pecado. Pecado é pecado aqui e lá na China. Bíblia é Bíblia aqui e lá na China. Só porque você não acredita no diabo significa que você vai se livrar dele? Só porque você diz que não acredita em Deus significa que você vai se livrar do juízo? Só porque você não ouve alguém pregando contra pecado significa que você não esteja em pecado? Vai por mim, irmão. Mas essa pessoa ainda é bebezinho na fé, bebê de tudo. E aí eu falei, minha filha, entenda que você não tem muita coisa que você não entende ainda, você vai entender. Então é normal você achar que a igreja está te privando, que não é verdade. Dura quando você pega uns bodão, porque o bodão olha na sua cara e fala assim, não é o que eu penso. O bebezinho na fé fala, ai pastor, mas nada pode. O bodão olha na sua cara e tem coragem de olhar na sua cara e dizer o seguinte, ó, não concordo com o que o senhor pregou, porque Caio Fábio diz isso, Ed René diz isso, não sei o que, e o diabo diz mais o quê? Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo aqui. Alguns estão aqui hoje, que a gente já conversou sobre isso. E aí eu vou dizer uma coisa para você, eu já te disse, irmão, eu nunca ficaria numa igreja que eu não concordasse com a pregação do pastor, que eu não amasse a igreja, que eu não amasse o pastor. Eu não conseguiria ficar, não faz parte de mim. Eu só estaria num lugar em que eu concorde, com que eu ame, que eu acho que está me abençoando. Sabe por quê? Irmão, não tem nada, você vai sair em rebelião, o diabo vai te pegar. Não é nada disso, não tem essa religião não. Você vai na bênção, você vai dar fruto em outro lugar que você se encaixa. Mas vai por mim. Você está no lugar errado, porque meu jeito de pregar é esse, vai por mim, não vai mudar, na verdade vai piorar. Porque como as coisas pioram, o meu jeito de pregar vai piorar, porque o mundo está ficando pior. Não vai melhorar, meu filho, você está perdendo seu tempo. Porque eu não estou perdendo o meu. As minhas ovelhas me amam. Mas aí, o que Tiago está dizendo aqui é claro, olha para mim, isso é claro. Isso é claro. Não sou eu que fico privando ninguém aqui. Eu não digo isso pode, isso não pode. É claro, se você me pergunta, eu vou dizer que não pode. É melhor não perguntar. Mas eu vou te dizer uma coisa. É a palavra de Deus. E a Bíblia não caducou, meu filho. Vai por mim. Esse negócio de relativizar tudo. A Bíblia é Bíblia há 2000 anos atrás e vai ser até Jesus voltar. Eu não vou mudar, irmão. Eu não vou mudar meu jeito de pregar. Eu não sei se nós vamos ter milhares de crentes ou milhares. Eu não vou mudar. Eu sei que muita coisa eu tenho amadurecido, mas eu não vou mudar meu jeito de pregar. Se não está bom para você, arrume um cantinho aonde amasseia seu ego, aonde não prega contra pecado, porque se pregar sai da igreja. Teve um aqui que disse que não vinha na ceia porque não queria ser culpado do corpo de Cristo. Já que ele não conseguia abandonar o pecado, ele não queria ser culpado do corpo de Cristo. Mas não é mais fácil abandonar o pecado, infeliz? Aí adianta um negócio desse ficar orando. Pastor, por que as coisas na minha vida não dão certo? Eu falo na cara, porque você não presta. E aí falam, pastor, você é muito grosso, você é muito duro. Mas como é que não vai ser?
Fala para mim, irmão. As pessoas, irmão, aqui na igreja, se eu fosse ouvir testemunho de todo mundo aqui, a gente teria que ter um monte de culto só ouvindo testemunho. Essa é a verdade. A Bíblia deixa claro, então nós rasgamos a Bíblia e não acreditamos. A Bíblia deixa claro, o fiel prospera. Diga isso. Diz mais alto. O fiel à esposa, o fiel à família, o fiel a Deus, o fiel ao trabalho, o fiel. Quem tem a vida, irmão, eu nunca vi uma pessoa que tem a vida certinha ter problemas. Problema todo mundo tem, mas tem gente que a vida dele é um redemoinho. Ele não passa um ano sem ter um demônio, um inferno na vida dele. Eu lembro quando a minha vida era torta, era uma confusão, uma desgraceira todo ano. Nós não vivíamos em paz. Não tinha paz em casa, não tinha paz no casamento, era um inferno, o telefone era só desgraça. Vida torta, ministério torto, extorquindo o povo, até que o anjo apareceu lá em casa e falou: ô miserável, você vai morrer. Se você não mudar, eu vou te matar de alguma coisa, de câncer, sei lá, você vai morrer. Muda ou morre? Eu falei: mudo. É melhor mudar do que morrer, não é? Mas eu lembro até hoje, daqui essa gatinha aqui, ela sabe. Nós não vivíamos em paz, todo ano era confusão com uma briga e alguma coisa. Olha, era um inferno. Quando você começa a ver que a vida da pessoa não tem paz, tudo amarrado, é uma desgraceira só, está lhe faltando fidelidade em alguma área da sua vida, o céu é de bronze, as suas orações são limitadas, irmão, comece a reavaliar a sua vida e fala: não, eu quero viver em paz, até as lutas que aparecem, você vai vencê-la em paz, vai ter calmaria no meio da tempestade, porque você não tem mais teto de bronze. Eu não sei se estão gostando do que estão ouvindo, mas é de Deus. Se não gostou, também dá linha. Tem um monte de igreja hoje, nesse culto hoje, que está falando só o que você gosta de ouvir. Essa não é uma. As pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentira que quando você fala a verdade, elas se assustam. As pessoas estão tão acostumadas a comer comida leve, quando come comida forte, passa mal. E o que eu estou te falando, irmão, é a mais pura verdade. Não tem essa de campanha disso, campanha daquilo outro, campanha e mais campanha. Conserta a tua vida. Porque as suas orações estão invalidadas. Você não perdoa. Você vive nessa desculpa: ai, Senhor, não consegui cair em pecado de novo. Não vai, pode orar, meu filho. Não tem oração que sobe com gente sem vergonha. Não tem. Eu dei um conselho para o irmão aí, que um parente dele é um sem vergonha. Um parente dele é um pastor de uma igreja e tem um amante. Eu falei o seguinte: você vai chegar no líder dele e vai falar: o seu pastor é isso. Mas pastor, ele está enganando o povo. Bota quente, é hora da fofoca comer solta. Porque um cara em pecado, e você sabe, agora você não é mais conivente, bota quente, faça o pastor, o líder maior dele, saber dessa safadeza dele. Irmão, até quando nós vamos tolerar o erro dentro da igreja? Até quando nós vamos tolerar pastores aqui em cima com a vida torta? Ah, mas eu não estou seguindo o homem, estou seguindo a Deus. Eu já preguei aqui na igreja. A Bíblia, quando fala da Babilônia, da igreja prostituta, ela fala que só tem um jeito de você ser salvo estando numa igreja prostituta, saindo dela. Senão você também é culpado do juízo dela. Eu vou pregar de novo aqui na igreja. Como saber que eu estou numa igreja certa? Não tem nada a ver com a minha ou com outra, perante a Bíblia. E no dia que eu preguei essa mensagem, foi bem no início da igreja, quem lembra?
No dia que eu preguei, eu falei assim, nisso nós precisamos melhorar, nisso nós precisamos melhorar. Quem lembra? Não sei se melhoramos, eu tenho que reler lá de novo para ver se estamos alcançando isso. Mas vamos lá, eu queria ficar nisso, mas eu vou passar para frente. Segunda atitude que invalida nossas orações é o quê? Uma vida de pecados. Vamos lá? Uma vida de pecados. Pastor, como é que eu sei que o que eu estou fazendo é pecado? Não precisa eu dizer, o Espírito Santo já te falou. Toda pessoa que fala, olha, eu não devia ter feito isso, é porque não devia. O coração engana, mas a consciência não. Você sabe o que é errado e o que não é, porque você sabe. Isso que vem na tua cabeça que não está certo, é porque não está. A consciência nunca engana, o coração sim, a consciência não. Terceira atitude que invalida a oração. Ai, ai. Hipocrisia. Mateus 7, do 1 ao 5. Isso aqui é interessantíssimo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu no cisco do olho de teu irmão, mas não percebes o tamanho da viga que está no teu próprio olho? 4. E como podes dizer a teu irmão, permita-te ajudar a tirar o cisco do olho, quando tu tem uma viga no teu olho? No 5, leia bem alto o que está escrito aí. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Olha para mim. Jesus, quando falou sobre oração, ele falou, não seja como os hipócritas que oram pensando que suas orações são respondidas. Jesus está deixando claro que essa atitude, o hipócrita, a oração dele não é atendida. Vou te dizer por quê. Jesus, quando fala do hipócrita, ele cita 2 homens, um pecador e um que achava que não era, porque mentiu, viu? Todo mundo é pecador. Os 2 estão orando. E o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pior, e começou a confessar pecado. E o hipócrita, ouvindo o pecador confessar pecado, disse, Senhor, obrigado porque eu não sou como este. Aí Jesus falou, qual das 2 orações foram respondidas? Foi respondida a do verdadeiro. Mas veja, Jesus está deixando claro que quem se sente santo só mostra que está longe da verdadeira luz. Você sabe qual é o segredo do cristianismo? Você vê que agora eu estou no antagonismo, vem um contraponto. Acabei detonando com o pecado e agora eu vou te dizer como é que funciona isso. Como compreende? Preste atenção. A pessoa não pode viver na prática habitual do pecado com a desculpa de que todo mundo peca. Irmão, pecado é um acidente. Toda pessoa que vive já pensando assim, ela já fica esperando o pecado. Você sai de casa dizendo, e se meu carro bater? E se o avião cair? E se me der um tiro, uma bala perdida pegar? Acidente é uma coisa que você nem cogita. Isso não passa pela sua cabeça. Senão você fala, eu vou lá, mas se eu for tentado eu caio. É premeditação. A Bíblia diz, na sua luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. E a questão do hipócrita é o seguinte, o que é hipocrisia? É quando você comete erros e julga quem comete erros. O que Jesus está dizendo é que o bege no escuro vira branco. Se desligarmos a luz aqui, todo mundo que tiver de claro vai parecer que está de branco. O grande segredo do cristianismo é o seguinte, quanto mais perto do Senhor você está, mais pecador se sentirá. Quanto mais longe da intimidade do Senhor você está, mais santo se sentirá.
Até hoje eu não conheci um apóstolo, um profeta, um homem de Deus que disse: Senhor, eu sou tão santo. Paulo, homem santo, disse o quê? Eu sou o maior pecador de todos. Mas ele não era. Só que ele estava num nível de santidade tão grande, de intimidade tão grande, que ele se sentia ainda, porque Deus é muito perfeito, e a nossa perfeição ainda é nojeira, é sujeira perante Deus. Então você ainda vê, a luz de Deus é tão clara, que o branco nunca vai ser totalmente branco. E aí quem se sente assim é chamado por Jesus de hipócrita. E quem se sente santo, Jesus não morreu por você, porque ele disse que só veio para os pecadores. Então Jesus não morreu por você, ele só morreu para pecador, não foi por você. Então nós temos essa crise na igreja. Hipocrisia é quando você julga as pessoas como se você não tivesse erros. Se tem uma coisa que eu nunca vou ser aqui em cima desse altar, e para quem quer que seja, é super-herói. Todo mundo vai conhecer minhas deficiências, e eu já aprendi que vocês não estão aqui porque eu sou santo. Não você. Entenda o que eu estou te dizendo. Irmão, não queira ser o que você não é, porque na primeira oportunidade eles vão cobrar de você o que você pensava que você era. Seja o que você é, sincero, honesto. Teve um que chegou em mim e disse: pastor, eu estou aqui para te dizer que eu sou pecador, que eu estou em pecado, mas pelo menos eu sou sincero. Eu falei: daí? Vai para o inferno sincero assim mesmo. Porque tem o pecador hipócrita e tem o pecador sincero. O hipócrita é aquele que está em pecado e finge que não está. O sincero é aquele que fala: não, pelo menos eu estou em pecado. Os dois vão para o inferno, irmão. Abandona o pecado, irmão. Não é mais fácil abandonar o erro? Sobre isso, Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examine-se, pois, o outro. Vou examinar fulano, beltrano. É examine-se a si mesmo. A hipocrisia é ridícula. O hipócrita fica procurando pecados e erros dos outros e se esquece dos seus. O grande exemplo de hipocrisia na Bíblia é o lance de atire a primeira pedra. Vamos fazer o seguinte: se juntássemos todos aqui hoje e falasse, desse uma pedra na mão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, quem jogaria? Você está vendo como que ninguém pode ser hipócrita? Quem aqui tem pecados? Quem aqui está avançando para o alvo? Então não temos direito de julgar ninguém. Quarto lugar, ignorar os pobres. O hipócrita, sua oração não é respondida. Olha isso aqui, gente, o que está na Bíblia. Ignorar os necessitados também não tem oração. Você vê que tem gente que não adultera, tem gente que não mente, tem gente que não engana, tem gente que sério, mas não ajuda o próximo. Olha o que diz Provérbios 21 e 13. Isso aqui para mim explica porque que tem crente sério que suas orações não são atendidas. Porque ele fecha o vidro quando deveria abrir. Ele não estende a mão quando deveria estender. Provérbios 21 e 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre. Meu Deus, irmão, eu vou ler. Nunca mais esqueça desse texto. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Eu acho que isso muda muita coisa, não muda? Você está vendo por que tem rico que fica pobre? Irmão, isso aqui explica tudo, você entende? Olha, glória a Deus, não somos a melhor igreja do mundo, mas nesse ponto aqui nós estamos no caminho certo. Estamos tentando. E olha que não é fácil ajudar pobre, não. Teve um moço aqui que entrou aqui dentro gritando, berrando: eu quero comida. Aí o Guilherme pegou ele, foi levar lá na cozinha para dar comida para ele. Ele puxou a mão do Guilherme e falou assim: como é que foi? Também não quero mais. E saiu bravo. Ele falou: calma, rapaz, eu estou ali pegando. O cara saiu gritando, bravo. Ô Zé, e um que veio aqui esses dias, Zé, bravo porque queria do jeito dele. Não é assim, Zé? E aí, você não vai ajudar mais? A Bíblia diz, Zé, nesse ponto aqui você está feliz, né? O que tapa o ouvido
ao clamor do pobre, também orará, e Deus não te ouvirá. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Irmão, talvez você não é hipócrita. Eu acho que todo mundo de hipócrita tem um pouco. Mas talvez você não tenha problema de falta de perdão, você não tem assim aqueles pecados ocultos, mas você não ajuda ninguém. Está explicado que sua oração não é atendida. Atitudes que invalidam nossas orações. Quinto lugar, estou terminando. Mas olha, são 9h35, se você sentir de ir, irmão, vai na bênção, não tenha preocupação. Desrespeito ao cônjuge, meu Deus! Você que é casado, não adianta orar, gritar, chorar, berrar. Se você vive em um ambiente de desespero, de desrespeito, seja em qualquer nível, Deus nunca responderá a sua oração. E você pode desrespeitar o cônjuge de muitas maneiras: traição, agressão verbal, gritos, palavrões pesados, palavras pesadas, agressão física, desprezo. 1 de Pedro 3:7, você quer acompanhar comigo? Que aqui mata a cobra e mostra o pau. Na verdade tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Mostrar o pau qualquer um mostra. Um ambiente de desrespeito ao cônjuge, uma oração nunca será atendida. Olha o que diz a Bíblia. Eu nunca... Por que está aqui só marido? Não acho justo. 3:7. 1 de Pedro 3:7 diz: irmãos, vocês estão ouvindo aqui, vocês vão tentar praticar? Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Ai, que texto difícil de ler. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa o quê? As suas orações. Eu poderia parar a mensagem agora. Você está vendo? Adianta ficar fazendo campanha, que esse tanto de coisa aqui, irmão, não tem campanha que resolva. O sistema quer amarrar você a um vício que não resolve. Eu estou te dando aqui a receita do bolo mais gostoso do mundo, que é o bolo que se chama orações atendidas. Se você entender isso aqui, pode orar o que você quiser hoje em casa, que você não terá mais teto de bronze. Faça o teste. Eu vou dizer de novo. Maridos, não desrespeite suas gatinhas, para que as suas orações não sejam interrompidas. Não são palavras minhas, é do Senhor. Zé, entendeu, né? Bate na zita mais não, Zé. Isso ali é bravo só de fora de casa. Aquilo é uma mosca em casa, que eu vou dizer. Mas irmão, escute, diga comigo assim, isso é sério. Diz mais alto. Não tem oração respondida para quem não entende isso. É marido, mulher, mulher e marido, marido e mulher, mulher e marido. Num ambiente de desrespeito conjugal, uma oração nunca será atendida. Eu queria de coração, posso pedir para os irmãos? Porque aqui na igreja está o seguinte também. O pessoal sai do culto, põe vídeo de tudo que é igreja do mundo, põe nada da sua igreja. Sei que o pastor está ferido, né? Mas eu posso te fazer um pedido? É brincadeira o negócio do ferido, viu? Pode fazer um pedido? Passe essa mensagem para os irmãos que não estiveram aqui hoje. Isso aqui é a receita do bolo. Isso aqui explica por que a vida da maioria das pessoas não
vão para frente. Olha o que Pedro está falando, meu Deus. Num ambiente de desrespeito conjugal, orações são interrompidas. Não tem validade a oração de um casal que só vive em pé de guerra. Pastor, mas então nenhum casal ora e Deus atende, porque todo casal briga. Briga é uma coisa, desrespeito é outra. Desentendimento, conversa. Por isso que tem que pedir perdão na hora. Irmão, e nunca falte com respeito. Grito, palavrão, desrespeito não pode. Oração nunca será atendida. Todo casal tem desentendimento, mas desrespeito não. Desrespeito não é todo casal não. Quem concorda comigo? Desrespeito não é todo casal não. Em sexto e último lugar, desrespeito à autoridade espiritual. Quem não... Eu não vou falar isso, senão você vai falar que eu estou defendendo em causa própria. Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades por Deus foram ordenadas. Quem não atende às autoridades, o que mais? Desobedece ao próprio Deus. Bom, não vou dizer nada, senão o pastor está defendendo em causa própria, mas quem leu entendeu. Mas eu vou te dizer uma coisa, não tem como orações serem atendidas mediante esses 6 atitudes que invalidam. Só lembrando, primeira, quem se lembra? Todo mundo, vai lá. Falta de perdão. Segundo, viver na prática do pecado. Terceiro, todo hipócrita é zombado por Deus. Quarto, ignorar aos pobres. Quinto, desrespeito ao cônjuge. Sexto, autoridade superior. Aí agora adianta ficar expulsando demônio? O povo hoje fala de pastor, fala de igreja, com a boca livre. Irmão, deixa Deus julgar, irmãos. Nós temos que saber quem é falso profeta e descer o cacete. Agora, como que você vai saber? Pela doutrina. Aí Paulo fala que a gente tem que defender a fé. Agora, os que não são, o cara está equivocado, tem um erro, deixa Deus julgar. Não desonre, não desrespeite. A Dilma foi lá, mandaram ela ir tomar suco. Aí daí, que papelão. Que papelão. Foi ridículo. Como que um país desse vai ser abençoado? Ai, mas a Dilma roubou. Deus vai tirar ela de lá. E eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que uma nação cheia de pecado, Deus entrega ela na mão de governos corruptos para que ela sofra. Bom, não queria dizer isso também não, mas tudo. Você entendeu o que eu disse? Mude. Aqui hoje nós vamos fazer uma oração, quebrando esses 6 atitudes, lembrando e quebrando. E você vai fazer uma oração que você precisa. Faça um teste. Você vai ver que se você se comprometer com Deus e mudar essas 6 atitudes, você vai orar hoje e Deus vai atender a oração que você fizer, seja ela qual for. Fique em pé.